Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. O atraso nos salários está instalando o caos nas famílias dos funcionários públicos estaduais. Em todas as categorias, os protestos começam a se multiplicar. Em resposta, o governo Robson tem apelado para a repressão policial violenta. Na semana passada, foi a vez de o SINTRN organizar o segmento mais penalizado com o desgoverno que toma conta do Estado, os aposentados da educação. Vamos dar resposta a esse governo truculento, esse governo violento nas urnas de 2018. Já são 22 meses enfrentando as consequências dos atrasos, que vão desde o caos nas finanças pessoais até mesmo danos graves na saúde. Não quero aqui pena de ninguém, porque eu não sou uma pessoa que desejo pena. Eu fui aposentada com 30 anos, com câncer, tenho metástase, faço quimioterapia. Dizem que eu não posso me estressar. Como não me estressar? Eu não tenho o meu salário, o que eu trabalhei, o que eu estou aqui. Os aposentados, as aposentadas da educação estão sofrendo mais, inclusive, que todas as categorias, porque são pessoas que, até pela própria idade, têm outras demandas e mais necessidade de acolhimento. É lamentável de cortar assim, o coração você ouvir professora dizer que estava fazendo tratamento de câncer, por exemplo, e tem que interromper porque não pode mais pagar o seu plano, porque o salário está atrasado. Então, é uma situação desesperadora. Quero mais uma vez fazer um apelo ao governador e aos demais poderes. Vamos ter um mínimo de sensibilidade e buscar uma solução para essa situação. A direção do SINTRN já avisou que não vai parar até que o governo coloque os salários em dia. Estamos com muitas aposentadas e aposentados nos procurando no sindicato, pedindo para a gente fazer cota para pagar o básico, que é uma luz, que é uma água. E é deprimente essa situação. Estamos aqui mais uma vez pedindo a sensibilidade do governo, que ele nos atenda e coloque o calendário deste segmento em dias, até porque é um segmento que não pode estar muito exposto, porque cada um tem seus problemas já inerentes à idade e problemas de saúde que afetam, que abalam o seu sistema nervoso. A luta dos aposentados da educação e a violência do governo Robson contra os servidores serão assuntos da entrevista que você vai ver agora com o coordenador do SINTRN, professor José Teixeira. Bom dia, José Teixeira. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectadores do programa Extra Classe TV. Teixeira, uma demonstração de força e de indignação dos aposentados, não é isso? Muito bem, Leilton. Nós estamos vivendo uma situação bastante grave, né? Ninguém queira estar na situação dos nossos aposentados e aposentadas. Inclusive aposentadas, porque nós somos uma categoria que temos a maioria de aposentadas, mulheres, ou seja, 75% da nossa categoria é mulher. Portanto, mulher chefe de família, dona de casa, né, que tem sua vida para cuidar, que tem sua alimentação, inclusive hoje já numa situação mais vulnerável, pois deram a vida toda pelo desenvolvimento do nosso Estado, pela educação, né? E hoje precisam de se alimentar de forma mais criteriosa, orientada por nutricionista e, portanto, muito mais cara essa alimentação. Tem água, tem luz, tem uma vida normal. Os nossos aposentados e aposentadas, infelizmente, a calamidade é muito grande. Eles chegam no SINT, que é, na verdade, o local, né, onde eles vão desabafar, né, encontram esse espaço para desabafar, para colocar suas angústias, e a gente fica consternado com a situação. Luz atrasada, água atrasada, plano de saúde perdido, porque o plano de saúde não espera, portanto, as companheiras, inclusive servidoras, professoras que suspenderam o seu tratamento de câncer, tá certo? E é uma situação dessa, eu não entendo como é que esse governo
tá certo? Não apresenta, não busca saídas que possam amenizar a situação desses servidores, dessas servidoras aposentadas, uma vez que ele se elegeu com esse compromisso. Ou seja, o governo que não governa não deveria se manter no cargo. Teixeira, o Sint denunciou, protestou, pressionou o governo por ocasião daquela história do uso do dinheiro dos fundos de pensão. E nesse programa aqui você foi um dos que alertou, né, de que aquela decisão de fazer uso dos fundos de pensão ia acabar causando esse tipo de caos, né, sobretudo aí para os aposentados. Foi uma profecia, né, que está se realizando. Pois é, o problema ali não foi pensando nos servidores, dos aposentados, das aposentadas. O problema ali foi para resolver um problema político. Pois isso iniciou-se com a governadora Rosalba, então governadora Rosalba, que se ela não tivesse aberto, se ela não tivesse pressionado a própria Assembleia Legislativa, que cedeu, a Assembleia Legislativa, na sua maioria, tem responsabilidade com o que está acontecendo hoje, porque abriram o fundo previdenciário, que era superavitário, e a Rosalba começou a gastar o dinheiro. Se ela não tivesse pago os aposentados naquela época, ela teria ficado inelegível. Então, o que ela não queria era incorrer esse risco. Hoje, os nossos aposentados e aposentadas estão pagando essa conta muito caro. Portanto, nós nunca fomos a favor, inclusive o deputado Mineiro foi um dos, acho que 2 ou 3 deputados, que votaram contra a abertura desse fundo, e hoje não solucionou, não resolveu o problema. Os nossos aposentados estão vivendo uma situação de extrema calamidade. Você lembrou muito bem, né? Normalmente se questiona e se coloca a responsabilidade do governador, claro, né? O governador se elegeu para isso. Se elegeu para isso. Mas os deputados têm muita responsabilidade sobre isso também, não é, Teixeira? Com certeza, muita responsabilidade. Aliás, acho que os 3 poderes. A responsabilidade recai muito mais sobre a Assembleia Legislativa, são 24 deputados eleitos pelo voto popular, e que deveriam se debruçar mais, né, junto ao governo, né, para encontrar saídas para esse grande impasse. Um impasse que não pode esperar. Trabalhador, seja ele ativo ou aposentado, porque só a educação ativa é que ainda está recebendo em dia, não sabemos até quando, mas as outras secretarias, mesmo sendo ativos, estão recebendo parcelado, haja visto aí, o tempo que passou o Sindsaúde e a UERN acampados na frente da governadoria, inclusive o governo usou do aparato militar e jurídico justamente para expulsar os companheiros que estavam lá lutando pelo direito de receber o seu salário em dia. Você imagina. E usaram a força policial e jurídica para retirar os companheiros da frente da governadoria. Mas deveriam, pelo menos, ter pago, ter atualizado a folha de pagamento. E até agora não está atualizado. Os servidores fizeram todas as suas manifestações, todas as suas lutas. Os aposentados também já fizemos várias manifestações em vários locais, inclusive na frente da governadoria, e vamos continuar fazendo, porque enquanto esse massacre estiver acontecendo com o segmento mais vulnerável, Leilton, mais vulnerável da nossa categoria, que são os aposentados e aposentadas, nós vamos estar na luta. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Extra Classe TV. O Sint-RN está presente através do Facebook. A fanpage do Sint-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do Sint-RN em defesa da educação pública. Hoje entrevistando o coordenador-geral, professor José Teixeira. Teixeira, você estava falando sobre aí a ação do governo, a ação violenta do governo contra
os servidores. Parece que o governo perde o controle da situação e resolveu apelar para a violência para tentar coibir as ações dos trabalhadores, nos funcionários em geral, não é isso? Perfeitamente. No momento mais grave no qual nós estamos vivendo. Eu jamais teria coragem de punir os companheiros e companheiras no momento em que eles estão lutando para receber o seu salário em dia. Ou seja, não tem nada em casa. Estão com plano de saúde atrasado, seja ele ativo ou aposentado, não estão conseguindo pagar seus compromissos, cumprir seus compromissos em dia. E vão lutar, e o governo, consciente do que está praticando contra os servidores desse Estado, né, aqueles que fazem a máquina desse Estado funcionar, eu não entendo, né, e entendemos que esses camaradas, eles se elegem, né, principalmente esses que representam os interesses aí de um terço da população, desse Estado, eles, depois que se elegem, eles dão as costas para a maioria dos companheiros. E aí o governador foi para a imprensa dizer que o servidor tem direito de espernear. Inclusive dizer que tem direito de espernear. Uma expressão que, seja, não é uma expressão usual, ou seja, uma expressão desrespeitosa, né? Desrespeitosa, né? Ele podia usar outra expressão, né? O servidor tem o direito de reivindicar, tem o direito de lutar, mas de espernear, ele baixou o nível, porque nós não esperneamos, nós lutamos por dignidade da vida. Teixeira, é uma situação que atinge todos os funcionários, né? Não é só para a educação, e o Sinti está se unindo aí aos demais sindicatos nessa luta. Perfeito, nós temos uma caminhada com o Fórum dos Servidores. Neste momento, onde todas as categorias estão no mesmo barco, porque as categorias que melhor ganham nesse Estado, digamos assim, não ganham tão bem, né? Porque uma categoria que ganha bem é o Judiciário, né? Judiciário, Legislativo e Ministério Público, mas o fisco, né? Os auditores fiscais ganham razoavelmente, a polícia civil ganha razoavelmente, aquela coisa toda, mas mesmo ganhando razoavelmente, eles estão recebendo o seu salário parcelado, portanto eles não estão, nenhuma categoria nesse Estado que presta o seu serviço, que trabalha, tá certo? Que faz a máquina desse município funcionar, que garante minimamente a segurança, porque se não fosse a segurança que está aí, os policiais militares, mesmo com seus erros, suas falhas, se não fosse essa segurança que está aí, nós estávamos vivendo um caos muito maior com relação à segurança desse Estado. Portanto, todos os servidores, independente do segmento, da categoria, eles têm a sua importância na condução da máquina desse Estado. Portanto, estão sendo massacrados, estão sendo, perdendo inclusive a sua autoestima na condição de profissionais, de servidores, de continuarem fazendo a máquina desse município, desse Estado funcionar. É lamentável, Leilton, e nós vamos cada vez mais nos unir para fazer com que esse governo se sensibilize, fazer com que esse governo realmente assuma a condição de governador que pediu o voto da população, dizendo que ia corresponder, inclusive com a segurança, inclusive que ia tratar os aposentados de forma diferenciada, e se era essa forma diferenciada que ele está tratando os aposentados, nós fomos enganados. Ok. Nós conversamos com José Teixeira, coordenador-geral do Sinti-RN. Teixeira, muito obrigado por sua participação. Obrigado a você, Leilton. O Sinti-RN vai aderir à greve nacional da educação contra a reforma da Previdência, marcada para esta terça, dia 5. O protesto está sendo organizado pela CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. A todos e todas, nossa gratidão pela audiência. Até o domingo que vem.